Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Hoje abordaremos o assunto pensamentos negativos e, é claro, à luz da doutrina espírita. Esses pensamentos negativos, eles podem ser divididos em alguns tópicos. E são os tópicos mais comuns que nós vamos abordar. Nós não vamos, é claro, ter a pretensão de abordarmos todos os tópicos do assunto num vídeo tão pequeno como esse. Mas vai lá, agora, os tópicos mais importantes que eu elenquei a respeito do assunto. O primeiro deles é o pensamento extremista, aquele que diz que tem que ser tudo ou nada. É lógico que a nossa opinião não pode variar de acordo com as circunstâncias, com as conveniências, com as nossas tendências inferiores para fazer conchavos, para conseguirmos aquilo supérfluo que o nosso instinto de conservação, através do orgulho, tenta imprimir em nossa mente. É claro que nós precisamos ter uma opinião detalhada e racional a respeito dos assuntos que viremos a abordar aqui no vídeo, no centro espírita, no nosso templo religioso, na nossa família, em nosso emprego. Ou seja, nós temos que ter uma opinião formada sobre as coisas, lembrando sempre, é claro, que essa opinião é mutável de acordo com o nosso crescimento, mas não deve ser mutável de acordo com a conveniência do momento. Então, esse pensamento extremista, ele é baseado num estado mental chamado perfeccionismo. E para termos a noção do que seja o perfeccionismo, eu trouxe aqui um texto, um trecho do capítulo 26 do livro Mereça Ser Feliz. Nele, o espírito Hermance de Faux conceitua o que seja o perfeccionismo à luz dessa psicologia transpessoal e também à luz dos princípios espíritas. Vejamos, chamemos de neurose de perfeição ou perfeccionismo a necessidade obsessiva de fazer o bem com exatidão, uma profunda inaceitação de suas falhas e das dos outros, gerando melindre e intolerância, face ao nível de exigência e cobrança para consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Ou seja, o perfeccionista é aquele que quer uma perfeição imediata, é aquele que não aceita subir nos degraus da evolução, passo a passo, degrau a degrau, e galgar níveis maiores de conhecimento e de prática e de técnica a respeito de determinados assuntos ou a respeito da vida como um todo. O perfeccionista, ele carrega dentro de si, muitas vezes, não sempre, uma culpa muito profunda. E essa culpa pode, inclusive, numa abordagem reencarnacionista, pertencer a outras experiências que vivemos em outros corpos físicos, por assim dizer. Então, o perfeccionista, ele é arrogante por natureza. Ele quer ser o melhor, ele quer fazer o melhor e não aceita qualquer tipo de falha em seu serviço. Ele quer uma perfeição que no momento é ilusória. Nada contra buscarmos sempre o nosso aperfeiçoamento, buscarmos sempre aperfeiçoar aquilo que nós fazemos, o pensamento que nós temos, as palavras que emitimos e etc. Mas querer buscar uma perfeição de uma hora para outra é realmente, como ela diz, uma neurose obsessiva muitas vezes. Uma outra característica desse pensamento negativo é o pessimismo. É nós focarmos sempre no negativo. Às vezes fizemos um trabalho maravilhoso, mas deixamos uma pequena falha. Então, esse pensamento perfeccionista nos leva ao pessimismo. E esse pessimismo, ele vai fazer com que nós nos sintamos culpados por não sermos tão perfeitos
quanto gostaríamos de ser. Portanto, se torna um ciclo vicioso essa questão do pessimismo e nos leva, consequentemente, a um processo de desconfiança de tudo e de todos, onde o mal é visto como algo ameaçador, como uma ameaça, e o bem que nos faz é sempre visto como uma cilada. Então nós instalamos em nossa mente como que uma mania de perseguição. E assim, muitas vezes, é que pessoas com tendências espiritualistas e muitas vezes espíritas, quando mal compreendem a doutrina, põem a culpa nos seus insucessos, nos seus reveses, nos obsessores. Assim como muitos dogmáticos evangélicos ou católicos põem a culpa no diabo, nos demônios, os espíritas ou espiritualistas que não entenderam a proposta de Kardec ou de seus mentores e de seus devidos preceitos religiosos, eles interpretam como os reveses próprios sendo originários de processos obsessivos. São espíritos que não deixam ir para frente, esquecendo-se que, para se haver um processo de obsessão em qualquer grau ou em qualquer modalidade, é necessária sempre a sintonia. E se há sintonia, há mentes vibrando na mesma frequência. Uma característica clara no discurso pessimista é o uso de palavras que generalizam as coisas. O sempre, nunca, tudo, ninguém. Então nós temos a mania de generalizar as situações e as pessoas ao nosso bel prazer. Falta de raciocínio, teimosia e falta de vontade direcionada para o entendimento profundo do que sejam as pessoas, a própria vida e nós mesmos. Uma outra característica desses pensamentos negativos é a desqualificação do positivo. O que é isso? O que é desqualificar o positivo? É justamente você se vitimizar diante do elogio alheio. É claro que muitas vezes as pessoas nos lisonjeiam por interesses de inveja, por interesses escusos, por terceiras intenções, vamos dizer assim. Mas nós temos que saber, quando estudamos a doutrina espírita e nos aprofundamos no processo de autoconhecimento, que há uma diferença muito grande entre a lisonja, o elogio e o reconhecimento. Muitas vezes, uma pessoa que vem e reconhece o nosso trabalho, ela tem simplesmente dentro dela o sentimento de gratidão e quer nos demonstrar isso. Sentimento muito meritório, sentimento de reconhecimento de que nós fizemos um bem para ela com aquilo que nós falamos, da forma pela qual nós agimos, enfim. Então, muitas vezes, essa desqualificação do bem ou desqualificação do positivo, ela é gerada por esse perfeccionismo, por essa mania, essa neurose de perfeição que nós temos em querermos ser perfeitos em qualquer situação da vida, em qualquer circunstância do dia a dia. Uma outra característica desse pensamento negativo é as previsões catastróficas que nós fazemos em relação às coisas e às pessoas. Querem exemplos? Tipo, eu tenho medo de avião, portanto eu ponho na minha cabeça que no meu projeto reencarnatório está escrito que eu tenho que morrer de acidente aéreo. E se for, vai adiantar eu me preocupar se eu vou morrer ou não de acidente aéreo? Então eu decido e nunca andar de avião. Aí um belo dia que eu estou num lugar alto, passando por uma ponte, eu escorrego, eu caio lá de cima e morro. Então nós não temos que ficar presos a esses chamados dogmas que muitos espíritas inventaram e que circulam atualmente no nosso movimento.
É claro que a lei de causa e efeito tem o encadeamento perfeito. Agora, nós não temos que nos preocupar da forma pela qual nós vamos morrer, porque isso muitas vezes é inevitável e outras vezes é resultado do mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós temos que nos preocupar da forma pela qual nós estamos vivendo. Quais são os valores que nós estamos vivenciando nessa atual possibilidade que a reencarnação nos oferece. Então, essas previsões catastróficas, elas se agigantam muitas vezes e começam a querer prever quais serão as reações das pessoas, é querer ter o controle sobre a reação alheia. Uma coisa que devemos deixar muito claro é que a receita do fracasso é realmente querermos agradar a todos. Repetindo, a receita do fracasso é querermos agradar a todos. Nós não estamos aqui para agradar ou menosprezar quem quer que seja. Nós estamos aqui para emitirmos os nossos pensamentos com a maior serenidade possível, mas defendendo os valores os quais nós acreditamos, os valores políticos, os valores éticos, os valores morais, os valores filosóficos que nós defendemos na atual fase evolutiva na qual estagiamos. Então nós não temos que nos preocupar qual vai ser a reação das pessoas em relação ao pensamento que emitimos. Não é aquilo que nós falamos que muitas vezes causa desavenças, mas é como nós falamos aquilo que pensamos. Então nós vivemos preocupados da forma como nós vamos morrer, se vamos ter uma doença grave ou não, quando nós vamos perder um familiar ou uma pessoa querida, se nós vamos perder o nosso emprego numa hora de crise financeira no país. Então todas essas preocupações vão gastando energia em dobro. Primeiro, nos preocupamos se vão acontecer ou não. E se elas acontecerem, nós vamos ter que gastar energia para resolvê-las, de uma forma ou de outra. Então, se nós não nos preocuparmos com isso, nós só vamos gastar energia quando elas realmente acontecerem, para tomarmos as devidas providências para saná-las ou lidarmos com elas da melhor forma possível. Uma outra questão muito importante em relação a esse processo é a argumentação emocional que nós usamos pensando que aquilo que nós sentimos tem que ser regra para todos os outros seres humanos. Os nossos valores, os nossos sentimentos em relação às pessoas ou alguma pessoa em particular, pensamos muitas vezes que tem que ser compartilhado por todas as outras pessoas. Ou seja, resumindo, pensamos que a nossa forma de sentir deve servir de exemplo ou de realidade para todas as outras pessoas do mundo, o que é um absurdo. Então agora, resumindo tudo aquilo que nós falamos, nós não devemos cultivar o extremismo de sempre interpretarmos as coisas de forma inflexível. É claro que devemos ter as nossas opiniões formadas, como eu já disse. Nós nunca devemos cultivar o foco no mal. É claro que o mal existe e precisa ser aperfeiçoado, porque o mal é gerado pela ignorância. Mas nunca devemos focar nesse mal, ou seja, sermos pessimistas. Nós nunca devemos desqualificar as nossas qualidades, as nossas tendências boas que já conquistamos na evolução. Nós precisamos deixar de querer controlar a relação alheia ou interpretar a relação que as outras pessoas tenham em relação a nós. Precisamos deixar de nos preocuparmos com coisas que talvez nunca virão a acontecer. Uma coisa é o planejamento para passarmos de forma mais amena pelas nossas provas e expiações. Usarmos melhor o livre-arbítrio
para não cairmos na cilada do vício durante a nossa vida material. Todavia, não devemos usar esse argumento para nos transformarmos ou pensarmos que somos pessoas perfeitas ou já em vias de perfeição imediata. Mesma coisa é não usarmos essa argumentação emocional de que o que sentimos tem que servir de parâmetros para todas as pessoas. Agora, só falamos em pensamentos negativos, mas como construir pensamentos positivos? Hoje aqui nesse vídeo abordaremos, vamos dizer, a guinada, o começo do processo contrário, onde nós vamos começar, através do poder da vontade, do autoconhecimento, construir um pensamento de realidade, dissolvendo essa autoilusão que nós guardamos em relação às outras pessoas e às circunstâncias da vida. Entre o real e o ideal existe uma diferença. O ideal é aquilo que nós queremos que seja, que nós idealizamos que seja, que nem sempre é o melhor. E o real é aquilo que nós possuímos agora, as possibilidades que nós possuímos no agora. Essas é que interessam. É aquele material que nós já temos em mãos. São os pequenos tijolinhos que juntos vão começar a edificar uma grande construção interna de autorrealização. Como fazer isso então? O Livro dos Espíritos, na questão 909, nos dá o grande pulo do gato. Ele nos dá não uma fórmula, mas uma importante forma de fazer isso. Vamos conferir essa questão 909 que eu, a meu ver, considero como uma das mais importantes de O Livro dos Espíritos para esse processo de autorrenovação, de autotransformação. Vejamos. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Pergunta Kardec. E os amigos espirituais respondem: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos que se esforçam entre vós. Olha só que tapa na nossa cara, né? Metaforicamente falando. Um tapa com luva de pelica. Como nossa vontade muitas vezes só está nos lábios. Como tentamos nos autoafirmar através de palavras, mas não através do esforço, da mudança, da renovação real de atitudes. Temos um vídeo já em nosso canal que é a vontade dos vídeos da oficina dos sentimentos. Eu vou deixar o link aqui de baixo na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto da vontade, vejam esse vídeo porque é muito importante. Mas eu vou falar por alto aqui como nós podemos fazer isso. Porque não basta você ter uma vontade de fazer algo. Você tem que fortalecer essa vontade, focar nessa vontade, priorizar essa ação. Nós trabalhamos na vida por prioridade. Aquilo que está, ou melhor, Jesus dizia: onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. E é assim que funciona a vida, é por prioridade. Então, quando nós priorizamos determinada coisa, nós focamos a nossa vontade nela. E aí passamos, no segundo momento, a direcionar essa vontade. Direcionando essa vontade, nós vamos conseguir chegar à boa vontade. Não basta nós termos a vontade de fazer algo para alguém. É necessário que nós tenhamos em mente que esse algo é bom para mim, é bom para as outras pessoas, é bom para a coletividade. É isso, essa é a proposta de Jesus, do amor, da verdade e da caridade.
Então, a partir do momento que nós focamos, nós direcionamos e nós tornamos essa vontade algo bom, aí nós chegamos a um nível de vontade que Roberto Assagioli, o grande psicólogo Roberto Assagioli, chamou de a vontade transpessoal. É aquela que abarca, que se amplia para fora de mim e que se esvai pelo universo afora, contagiando e contaminando, num bom sentido, todas as pessoas que têm o contato com essa pessoa, que já tem a capacidade de sentir essa vontade plena dentro de si mesmo, esse desejo ardente de fazer o bem para si mesmo, o que chamo de auto-amor, e para as outras pessoas de forma desinteressada, aquilo que chamo de caridade. Dessa forma, nós vamos trocar os extremos do pessimismo e do otimismo exagerado, geralmente calcado na autoilusão e no autoengano, pelo realismo, aquilo que nós podemos construir a partir do presente, visando sim o futuro, mas com os pés no chão agora, no presente, sem nos preocuparmos com o passado, fazendo essa autoterapia através do autoconhecimento, usando os outros seres humanos como parâmetros, não apenas para criticar de uma forma destrutiva, não para criticar de forma destrutiva, mas apenas como parâmetros para vermos aquilo que nós precisamos melhorarmos em nós mesmos. E assim nós vamos conseguir gradativamente, não é de uma hora para outra, vamos ter muitas oscilações nesse processo, transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos, em pensamentos que nos levarão ao processo de autorrealização. Se você gostou desse vídeo, curta no nosso canal, se inscreva no nosso canal Oficina de Espiritualidade. Se você já é inscrito em nosso canal, toque o sino para receber notícias de novos vídeos. Sempre dê o seu like a fim de que promova o nosso canal. Se possível, faça comentários a respeito daquilo que você viu. Se você gostou, se não gostou, alguma crítica construtiva que você queira fazer ao nosso canal e a esse vídeo, estamos abertos e tudo é muito importante para ampliarmos e para aperfeiçoarmos esse canal espírita. No mais, tenham um ano de 2019 com muita felicidade, paz e realizações, e fiquem com Deus hoje e sempre.